Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos gravar mais um vídeo, um conselho, uma orientação através da palavra de Deus. Não desligue, não mude, preste muita atenção, porque isso que eu vou falar tem acontecido desde muito tempo. Mas hoje, dentro das igrejas, no meio cristão, principalmente no meio evangélico, nós temos visto muito isso que eu vou falar hoje. E isso está prejudicando gravemente a integridade moral, espiritual, psicológica, emocional dos cristãos. Eu estou falando dos crentes piedosos, né? Às vezes a pessoa, por falta de entendimento, ele acaba caindo nessa cilada, nesse laço, né? Nessa armadilha. Então, o que eu quero falar? O que eu vou falar, né, você vai encontrar no segundo livro de Crônicas, no capítulo 18. Né? Eu não vou ler aqui os textos, mas você vai acompanhar lá e você vai ver que eu estou falando a mesma coisa. A Bíblia vai falar de um rei chamado Acabe e um rei chamado Josafá. Esses dois reis, eles reinavam sobre Israel. Acabe reinava sobre as 10 tribos e Josafá sobre as 2 tribos. E nós vamos observar uma coisa. Eu quero ser bem rápido, né? No que eu quero, objetivo, sem ficar dando volta. Acabe era um rei ímpio e mau, perverso, anti-Deus, contra as doutrinas de Deus, contra os ensinamentos de Deus, contra a vontade de Deus. E Josafá era um rei piedoso, temente a Deus. Né? E o que aconteceu? Acabe precisava ir para a guerra, para guerrear na região de Ramote-Gileade, e ele então chama Josafá, e ele fala para Josafá: Josafá, meu irmão, você vai comigo para a guerra? Nós vamos juntos para a guerra? Você vai me ajudar a pelejar? E Josafá diz: olha, vamos consultar primeiro o Senhor. E Acabe manda chamar alguns profetas que eram falsos profetas. Falso é o oposto daquilo que é verdadeiro. Os falsos disseram tudo o que Acabe queria ouvir. Vai, porque eu vou dar aquele povo na sua mão, você vai vencer e você vai voltar vitorioso. Josafá, meio com o pé atrás, ainda suspeito, ele disse: não tem um profeta do Senhor? O profeta do Senhor, Micaías, profetizou e disse: olha, após ele fazer ali, né, um deboche com Acabe, dizendo: vai lá, vai, vocês vão ser vitoriosos e você vai voltar glorioso. Acabe ficou irritado e falou: fala a verdade. Ele disse que viu Acabe sendo morto no campo de batalha e os soldados dispersos. Porém, irmãos, Josafá quase morreu nessa guerra porque ele insistiu não somente em ir para a guerra, mas em fazer aliança com Acabe. O que Acabe fez ali com Josafá? Acabe chama Josafá para se unir com ele, né, em comunhão, amizade, batalhando pelo mesmo interesse. O interesse era a vitória de Acabe sobre aquela batalha, né? E Acabe então consegue persuadir a Josafá. Josafá foi avisado por Deus. Josafá sabia que não era para ele ir. Tanto é que quando ele volta, Deus usa o profeta Jeú para repreender Josafá. Eu vou mudar aqui a lâmpada que ela está doendo as minhas vistas. O que eu quero dizer para você? Nós temos visto hoje, isso não é, irmãos, não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, fingir que não é. É assim o que eu vou falar para vocês. É verdade, né? Quem quiser comentar qualquer outra coisa aí pode comentar, desde que seja com respeito. Mas o aumento de pessoas ímpias no meio cristão tem sido extraordinário.
estrondoso, né? Assustador. E crentes piedosos estão fazendo aliança com esse povo. É a mesma coisa de Acabe fazendo aliança com Josafá, mesma coisa. A Bíblia diz assim, ó, poderão dois andarem juntos se não estão de acordo? Como que nós vamos ter comunhão, meus irmãos? Como que nós vamos ter comunhão com uma pessoa que tem prazer em praticar o mal? Como que eu vou ter comunhão e vou ficar andando junto com uma pessoa que tem prazer em fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus? Eu vou dar exemplos para vocês. Pessoas que lutam contra a causa do Senhor Jesus. Pessoas que torcem para que os departamentos da igreja deem errado, né? Procurando ali se alimentar da frustração de outros líderes. De que, por exemplo, departamentos com os jovens não dê certo, né, que se acabe, que o líder que está na frente daquele departamento ali, ele desanime, desmotive e deixe o departamento. Departamentos de escola bíblica dominical, que é um departamento difícil de se trabalhar também, né, torcem para que qualquer tipo de departamento da congregação ou trabalhos relacionados ali ao crescimento espiritual da igreja, né? Espiritual da igreja. Eu quero ser bem cirúrgico naquilo que eu estou falando, naquilo que eu vou dizer e explicar. Como que eu vou ter comunhão com uma pessoa dessa? Explique se a Bíblia diz que não pode andar dois juntos se não tiver de acordo. Se uma pessoa, se eu ou você ou qualquer outro estiver orando para que Deus abençoe a obra, estiver orando para que Deus dê crescimento à obra, como que nós vamos ter comunhão com quem está lutando contra? Eu vou dar mais exemplo, né? A Bíblia diz que a má conversação corrompe o bom costume. Aquela pessoa está tentando corromper um costume bom que foi colocado. Qual é o costume bom? O costume de se empenhar para que a obra de Deus tenha crescimento saudável, que as pessoas sejam discipuladas de maneira saudável, que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque para isso Deus colocou os obreiros. A Bíblia diz que foi para aperfeiçoamento dos santos. Né? Outro ponto, eu estou citando textos da Bíblia aqui, embora não esteja dizendo o capítulo e o versículo. Outro texto vai dizer, o próprio Senhor Jesus diz que quem com ele não ajunta, espalha, e quem não é com ele é contra. Como que eu vou ter comunhão com uma pessoa que está lutando contra a vontade do Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja? A Bíblia diz que Jesus é o Senhor da igreja. Como que nós vamos ter comunhão? Ah, mas nós temos que amar. Meus irmãos, nós devemos diferenciar as coisas e saber entender. A Bíblia diz que nós não devemos odiar. A Bíblia diz que nós não devemos ter sentimento de vingança. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos e abençoá-los. Orar pelo inimigo, meus irmãos. Orar pelo inimigo não significa andar atrelado de mão dada, fazendo a mesma coisa que ele. Nós temos que entender isso. O nosso inimigo, que nós vemos como nosso inimigo, é Satanás. Mas o texto está referindo a pessoas que nos veem como inimigos. Entendeu? Pessoas que nos veem como inimigos. Então nós devemos diferenciar isso. Como que nós vamos ter comunhão? Não tem como. Lembra quando Neemias estava trabalhando na reconstrução do muro? O que Tobias, Sanbalat e Gesem estavam fazendo? Eles estavam lutando contra a obra de Deus, contra o avanço. E Neemias não tinha comunhão com aquele povo, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. Não tem como. Como que nós vamos ter comunhão com uma pessoa, meus irmãos, que vive desejando o mal dos outros? E eu estou falando de crentes ímpios. Eu estou falando de ímpio dentro da igreja. Nós precisamos entender quem é o comportamento de um cristão piedoso e o comportamento de uma pessoa ímpia. A pessoa guarda mágoa, muito fácil. Qualquer coisa está guardando mágoa. Sai por aí falando, difamando os outros irmãos da congregação, examinando defeitos, pequenos erros,
pequenos vacilos de irmãos para poder disseminar uma difamação, visitando casas. A Bíblia manda visitar, meus irmãos, o doente, visitar o órfão e a viúva nas suas adversidades, seu sofrimento, nas suas dificuldades. A Bíblia não manda visitar os irmãos ou visitar a casa de outros irmãos para poder disseminar contenda, disseminar divisão. A Bíblia diz, né, que 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª ele abomina. Está lá em Provérbios. O que ele abomina? Aquele que semeia contenda no meio dos irmãos. Como que nós vamos ter comunhão com a pessoa dessa, meus irmãos? Me explica. Veja isso. É impossível. A Bíblia ensina o contrário. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, a combater esse tipo de coisas. Isso não deve haver no meio cristão, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós temos hoje um defeito muito grande, né? Um problema em muitas congregações, irmãos. Muitas congregações, em muitas igrejas, no meio cristão. Eu venho vendo isso há muitos anos. Companheiros de outros ministérios, pessoas em muitos lugares, eu já passei muito por isso também. Se tem vários obreiros, tem 10, 15, 20 obreiros em uma congregação, e um obreiro ele é separado para uma determinada função, o outro fica com raiva, o outro não gosta, ele já não ajudava e agora é que ele não ajuda mesmo. E quando ele é colocado, ele quer maltratar os outros irmãos, ele quer pisar nos irmãos e quer usar os irmãos como se fosse degrau. Humilha, desrespeita, trata os irmãos como se fossem empregados, tratam os irmãos como se fossem inferiores, tratam os irmãos com espírito de altivez, irmãos, que fica claro de ver no rosto e no comportamento dos indivíduos. Como que nós vamos ter comunhão se a Bíblia apresenta? A Bíblia diz que trevas não tem como, né? Não tem como treva e luz dar certo. É impossível. Impossível, meus irmãos. A pessoa que que a gente vê, né, tem um comportamento adverso. As redes sociais só posta besteira, posta só mensagem setando os outros, no Facebook, Instagram, status de WhatsApp. Só mensagens, irmãos, às vezes com mensagem subliminar, atacando as pessoas. Isso não é comportamento de cristão. Nós precisamos saber dividir, meus irmãos. Aqui está um vídeo para dividir as águas. Dividir as águas. Dividir as águas. Né? Envia esse vídeo para um monte de pessoas aí. As pessoas precisam saber diferenciar um crente de um não crente. Precisa saber diferenciar uma pessoa crente de um não crente. Tem pessoas seguindo não crentes, ímpios, achando que é crente. A pessoa está uma vida atolada de mau testemunho, né? Por aí, e quer transparecer, meus irmãos, uma pessoa piedosa quando está na igreja. Oh, meus irmãos, é difícil. É difícil. A igreja de Jesus, nós precisamos, diferenciar isso. A igreja só vai se fortalecer se os irmãos que entendem das Escrituras, os irmãos que lutam para dar um bom testemunho, para agradar o seu Senhor, se unirem com o mesmo propósito. Una-se a Josafá, una-se com Josafá. Elias, una-se com Elias. Pessoas que têm a mesma ideologia, o mesmo pensamento, a mesma vocação, o mesmo desejo, que lutam pelo mesmo propósito. Saiba diferenciar, defenda as causas do reino. Defenda as causas do reino. Eu sempre falo, eu já nem gosto muito de receber visita na minha casa. Eu não gosto. Quem me conhece particularmente sabe que eu não gosto. Por quê? Porque são poucas as visitas que eu tenho prazer de abrir a porta da minha casa para receber. Poucas as visitas. Poucas. Existem 2 tipos de pessoas na igreja. Um salvo e um não salvo. Muitas vezes aquele não salvo, ele vai entrar na tua casa, ele vai conversar com você, ele vai falar da vida dos outros, ele vai difamar os outros, ele vai tentar cavar
para que saia palavras da sua boca, para ele ir lá depois e falar para aquela pessoa que ele estava falando dela na sua casa, que você disse alguma coisa, para difamar você depois, entendeu? Ainda sai falando de você. E existe o piedoso. É aquele irmão que vai entrar na sua casa, é aquele irmão que vai chorar com você se você estiver passando a dificuldade, é aquele irmão que vai se alegrar com você se você estiver num momento de êxtase, de alegria, é aquele irmão que vai falar das escrituras com você, é aquele irmão que às vezes pode estar passando uma dificuldade no casamento, na vida espiritual, a vida financeira, e ele vai te pedir um conselho, vocês vão trocar experiências e um vai edificar a vida do outro. É assim que funciona. Agora, Jesus disse, lá em Mateus 7, que só se conhece a árvore pelo fruto. Eu estou falando aqui verdades. Se você está vendo situações, você está vendo coisas, as pessoas estão falando coisas, e você está vendo que é coisa de ímpio, não tem como nós olharmos para uma pessoa dessa e ver essa pessoa como se ele fosse um cristão. É impossível. Ele pode ser diácono, ele pode ser presbítero, ele pode ser evangelista, ele pode ser pastor, ele pode ter carteirinha, ele pode participar da convenção batista, convenção da assembleia, ele pode participar da convenção dos presbiterianos, ele pode participar do que for. Ele não é crente. Talvez pode até ter sido um dia e caiu, afastou, apostatou, abandonou a fé. Mas um cristão de verdade, eu estou falando do verdadeiro, ele tem postura de cristão, ele tem fruto de cristão, obras de cristão. Vou dar um exemplo básico aqui, né? Eu aprendi uma coisa com a Bíblia, com o Senhor Jesus, Existe uma frase assim, né, que as pessoas dizem por aí, que aquele que não presta para servir, não serve para ser servido. Não é assim que a Bíblia funciona, né? Não é assim que ela ensina. A Bíblia ensina que nós somos servos, nós vamos servir. Nem todo diácono será um pastor, porque tem diácono que a vocação dele é ser diácono. Ele vai ser diácono a vida inteira. Tem prazer em servir, tem prazer em auxiliar, tem prazer em prestar serviço para a congregação, mas todo pastor, aprenda isso, todo pastor deverá ser um bom diácono, porque a palavra diácono vem do grego diáconos, que quer dizer servir, está relacionado a servir, prestar serviço, trabalhar, né? Está relacionado a isso. Se você vê pastores ímpios, meus irmãos, que não sabem conversar com os irmãos, se vão coordenar alguma coisa na igreja, querem mandar, como se os irmãos fossem empregados, né? Nem empregados, né? Escravos. Porque se nós formos ver um empregado por aí, ele recebe um salário. Eu estou falando de escravos. Destrata os irmãos, de respeita. Qualquer coisinha quer procurar um motivo para ficar chamando a atenção dos irmãos. Não que o pastor nunca vai chamar e conversar e falar, meu irmão, tá andando errado aqui, nós precisamos melhorar, explicar. Mas pessoas que ficam procurando picuinha para poder repreender os outros, maltratar os outros. Irmãos, isso é uma realidade que tem acontecido, uma realidade triste, muito triste. E nós precisamos saber diferenciar quem é o crente de quem não é o crente. A Bíblia não fala que tem joio no meio do trigo? A Bíblia fala isso. Paulo dizia, está escrito, né, que existiam falsos irmãos no meio deles. A Bíblia fala de falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, mercenários se passando por pastores. Tudo isso tem. Você acha que não vai ter um falso membro no corpo de Cristo ali? Uma pessoa que parece, mas não é? E como que nós vamos agir no meio de tudo isso? Como que nós vamos conviver com isso, meus irmãos? Sendo verdadeiros, não tendo comunhão, meus irmãos, com o ímpio. Nada vai prosperar, nada. Eu estou deixando bem claro aqui. Quem tem vínculo com ímpio, translúcido de cristão, tudo que ele fizer na obra de Deus não vai prosperar. Não vai, porque a Bíblia mostra isso. Vê se a guerra, vê se Josafá
venceu. Josafá tomou, meus irmãos, ali, foi uma repreensão muito grande do Senhor através do profeta. Deus disse para ele, quem é que te mandou? Quem te mandou fazer aliança com ímpio, Josafá? Quem mandou você fazer aliança com ímpio? O ímpio. É o que a Bíblia diz, meus irmãos. É o que a palavra de Deus diz. Quem mandou? Veja os homens que Jesus mandava, o nosso Senhor e Salvador, seja ele a glória para todos sempre, de 2 em 2, mesmo propósito, mesmo objetivo, fuja dos obreiros ruins, obreiros maus. Nem que você pregue todo dia, você, pastor, às vezes você tem 3 obreiros lá e tudo ímpio. Pregue você todo dia, pregue você. Você que gosta de ficar chamando todo mundo para orar na sua casa, e qualquer um vem e põe a mão na sua cabeça. Você nem sabe o que significa isso, né? Vê o que saía do Senhor Jesus quando as pessoas tocavam nele, os discípulos. A Bíblia diz que saía virtude. O que é que sai de uma pessoa que é ímpio? Que vive uma vida de prostituição, de mentira, de briga, de contenda, de falso testemunho? O que sai de uma pessoa dessa? Você acha que vai sair coisa boa? Aí as pessoas ajoelham. Vamos aqui, o fulano ora por nós, né? Ora, eu aprendi isso, meus irmãos, com o tempo. Eu não aceito que um falso obreiro ore pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha vida. De maneira nenhuma. Vem pôr a mão na cabeça, meus irmãos. Isso aqui significa submissão. Você está se submetendo àquela pessoa como autoridade sobre a sua vida. É isso que significa. Aí você se submete à autoridade de um falso cristão. Você vai se submeter para que ele, entre aspas, abençoe a sua vida. Né? Então, isso aqui é uma análise bem simples, né? Bem simples. Bem simples. Eu vou dar mais texto aqui. Já foi aqui mais de 20 minutos. Mas lembra de outro texto. Abel e Caim. Os dois estavam fazendo o quê? Prestando culto. Eles estavam cultuando 2 crentes, irmãos. 2 crentes, 2 cristãos. O que é que Caim fez com Abel? Por que é que Caim matou Abel? Caim matou Abel porque Deus estava se agradando do culto de Abel. Deus estava feliz com Abel. Deus estava mostrando que estava alegre, contente com Abel. Caim sempre vai matar Abel, meus irmãos. Em todos os lugares que ele for. Aonde tiver um Abel, ele vai tentar matar. Por quê? Porque Deus não recebe o culto dele. O que Caim tinha no coração dele? Pensamento homicida. Lembra? Lembra da Bíblia? Aquele que odeia seu irmão é homicida. Caim odiava Abel. Então, nós estamos dentro da Bíblia, sem fugir da Bíblia, na mesma temática. A Bíblia vai mostrar que Deus fala para Caim, se você fizer bem, eu recebo teu culto também. Mas Caim não consegue fazer bem. Ele não consegue, porque está enraizado dentro do coração dele o mal. E Deus não recebe culto de quem está com o coração cheio de maldade. Aí você vai lá e faz aliança. E fica andando com Caim para cima e para baixo. Fica promovendo Caim, dizendo que Caim é um homem de Deus. É só quem não está vendo o que Caim está fazendo. Já falei de outros, agora chega-me Caim, né? E tem muitos e muitos textos na Bíblia. A Bíblia fala para fazer, sabe o que Paulo fala? Acho que é para Tito. Para calar os falsos obreiros. Calar eles. Não tem mais oportunidade para falar. Porque só o que falam com mensagens subliminares está incitando o mal na igreja. Eles usam mensagens subliminares nas pregações para maltratar o corpo de Cristo, para incitar a igreja ao pecado, para incitar a igreja ao mal, para fazer a igreja andar na contramão daquilo que Deus determinou para o seu povo. É o que eles estão fazendo.
mensagens subliminares, lê um texto, eles começam ali a explanar o texto e depois eles entram com suas mensagens subliminares. E se nós não prestarmos muita atenção na pregação, nós não vamos entender que eles estão de maneira subliminar ali, inflamando e fermentando a igreja. É isso mesmo. E devemos tomar cuidado. Tomar cuidado. Aqueles crentes que não são obreiros, que não têm oportunidade de chegar aos púlpitos com microfone, mas que estão no meio ali da congregação e pega, fala um pouquinho com um, fala com o outro, e fala, desse jeito. Às vezes murmuradores, queixosos da sua sorte, como a Bíblia diz, incitando os irmãos a serem murmuradores também, a serem ingratos, porque a Bíblia diz: em tudo nós devemos dar graças. Isso, irmãos, fuja disso, em nome de Jesus. Você quer que a sua vida melhore, espiritualmente falando? Fuja disso. Você quer que a sua vida, psicologicamente falando, melhore? Fuja disso. A Bíblia diz para fugir da aparência do mal. Não faça aliança com Acabe. Não faça aliança com Acabe. Né? Senão, aqui já tem quase 30 minutos. Nós poderíamos falar de Nabote, né? Nós poderíamos falar de um monte de coisas. Um monte de coisas aqui. Vários textos da Bíblia. Vários deles. Mas fica aí para você esse exemplo, fica aí para você essa recomendação, fica aí para você também esse conselho de Deus, porque eu citei vários textos da Bíblia, eu fiz aqui uma exegese sem ferir o texto, sem distorcer o texto, para você compreender que a igreja de Cristo ela é diferente. Ela é diferente. Ela é diferente. Independente da plataforma que você tiver, deixa o like, se inscreva e acompanhe os vídeos aí. Eu não consigo colocar vídeo todo dia, porque eu tenho outras obrigações, mas sempre que eu me sinto inspirado para gravar alguma coisa, eu gravo e posto para abençoar a vida de vocês. Que Deus abençoe todos, fiquem com a paz do Senhor Jesus e até a próxima.